Boa noite a todos. Boa noite. Encarnados e desencarnados. Vamos iniciar a palestra doutrinária com uma mensagem de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel Calma. Tem como título Nas Crises. Estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pense nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceite as dificuldades como se apresentam. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continuar fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravesses. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Se existem ofensores no campo das inquietações em que, porventura, te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que haja sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, ou maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizando Jesus diante de nós nesse momento, pedindo amparo, proteção a toda a espiritualidade aqui presente. Vamos abrir o nosso coração para Jesus. Pedir perdão pelas nossas falhas cometidas no dia a dia. E agradecer. Agradecer por estar aqui hoje. Agradecer por vir em busca do pão espiritual. E esse agradecimento a gente diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. É com essa prece que damos por aberta a palestra doutrinária da noite de hoje. Rogamos também a espiritualidade amiga, Mãe Maria Santíssima, que auxilie o nosso irmão Alexandre, que veio nos trazer a palestra, que a espiritualidade envolva de muita proteção. Bem, Centro Espírita, Casa do Caminho. A palavra é toda tua, irmão. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui nessa casa que nos acolhe de uma maneira tão carinhosa, tão acolhedora, e que nos dá sempre a oportunidade de vir aqui conversar um pouco, refletir um pouco, fazer com que a gente relembre e reflita
sobre as mensagens que estão no Evangelho. Kardec já vai nos dizer, no início lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas passagens do Velho Testamento, do Novo Testamento, eles são pouco inteligíveis se nós não tivermos a chave que o Espiritismo vai trazer para que a gente entenda o que é a mensagem, qual é a mensagem que o Cristo, ou mesmo os profetas, a própria Torá, nos traz. Então, o Espiritismo ele traz essa chave de entendimento para que a gente fuja da literalidade, que é uma interpretação tão rasa, importante, mais rasa, e que a gente também saia do achismo, né, das interpretações descontextualizadas. Muitas frases do Evangelho, nós vamos nos reter a ele, são usadas de maneira descontextualizadas, assim como algumas passagens do Velho Testamento são usadas de forma descontextualizada para simplesmente fundamentar interpretações que levam ao entendimento pessoal ou às vezes até interessado de quem está colocando. O Espiritismo vai nos trazer algumas chaves para que a gente entenda o que está contido naquilo que se convencionou a chamar de Evangelho. E por que o Alexandre está dizendo aquilo que se convencionou a chamar de Evangelho? Primeiro, o Evangelho que nós nos referimos, quando a gente se refere ao Evangelho, a primeira coisa que vem à cabeça são os 4 Evangelhos que estão no assim dito Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João, 2 deles discípulos diretos do Cristo que conviveram com ele, Mateus e João, e 2 evangelistas não conviveram com Jesus, simplesmente conviveram com outros discípulos, né? Lucas, principalmente com Paulo e Maria, e Mateus, os Marcos, né? Também conviveu nas viagens de Paulo e depois com Pedro. Eles não conviveram com Jesus. Então o que eles fizeram ali? Eles fizeram uma biografia de Jesus, cada um com uma maneira especial, um público especial dirigido. Mateus vai falar mais aos judeus, Marcos mais aos gentios, João tem uma forma totalmente especial de narrar a história do Cristo, até porque ele narra lá no final, né? No final da sua vida, no final do século I, início do século II, quando já tinha acontecido várias coisas, quando todos os outros discípulos já tinham desencarnado. Ele convive muito com Maria, então ele tem uma visão totalmente diversa. E Marcos, por sua vez, é aquele que hoje é considerado foi o primeiro evangelho, o mais antigo, e ele é mais sucinto. Marcos é mais sucinto nas suas colocações, né? Mas são biografias, porque o próprio João vai nos advertir. Isto, no final do seu evangelho, nos adverte que se ele tivesse que dizer tudo o que Jesus fez, tudo o que aconteceu, tudo o que ele disse, não caberia nos livros, porque ele falou muito mais coisas, fez muito mais coisas que estão naquelas biografias. E por que a gente fala que são biografias? Porque Paulo vai nos dizer, e é dele os primeiros registros, né? Vai nos dizer que a bem-aventurança, que a boa nova nos é dada por Deus. Deus nos deu a boa nova. Evangelho, a tradução do Evangelho uma delas é boa nova. Então, o Evangelho foi nos dado por Deus. Deus nos deu uma boa nova. E qual é essa boa nova? Paulo vai dizer que essa boa nova é o Cristo, é Jesus. Então o Evangelho não é aquilo que está escrito ali, o Evangelho é Jesus, aquilo ali é uma biografia de Jesus. A boa notícia que Deus vem nos dar é Jesus, nosso Cristo. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente fala disso
Porque o Cristo, no que ele veio nos trazer, quando ele diz que não veio, ele veio dar cumprimento à lei, a gente vai dizer que lei que ele veio dar cumprimento? As leis morais. Porque o Cristo em seu evangelho não falou para cristãos, nem apenas para os judeus. Os cristãos não, porque os cristãos nasceram pós ele. E nem só para os judeus, porque em toda a sua pregação ele fez questão absoluta de demonstrar que a sua mensagem, que a lei que ele veio dar cumprimento é uma lei imutável, eterna e universal. Porque ele deixou muito claro que o que ele falava se aplicava a todos. Ele deixou muito claro que ele não veio falar apenas para judeus. Ele deixou muito claro que os ensinamentos eram para todos os povos, sem preconceito, sem discriminação. A sua mensagem era para todos. Por quê? Vamos dar o exemplo. Ele quando vai escolher os seus discípulos, seus apóstolos, ele já escolhe um para provar que ele não tinha preconceito e não estava nem um pouquinho preocupado com o que achavam os outros. Ele escolhe um cobrador de impostos, Mateus. Esse que depois me escreveu um dos evangelhos. Mateus era um cobrador de impostos, era um judeu detestado pelos seus outros. Tanto que quando Jesus vai à casa de Zaqueu, outro cobrador de impostos, eles perguntam, mas como o mestre vai comer com uma pessoa dessa gente, cobrador de impostos? E Jesus, mostrando toda a sua alegria de viver e a sua não preocupação com esses comentários, faz até uma brincadeira, que depois virou verso, ficou escrito, registrado. Ele diz, fazendo um trocadilho a Zaqueu, um trocadilho, claro, tudo veio com muita mensagem, que a salvação hoje entrou em sua casa. Só que salvação é a tradução do nome de Jesus. Jesus quer dizer salvação. Então ele era uma pessoa bem-humorada, um espírito que veio trazer alegria. Ele não chegou ali para condenar Zaqueu, chamar atenção, humilhá-lo ou dar lição de moral. Ele já chega sendo espirituoso. A salvação entrou em sua casa. Claro que tem uma mensagem muito grande, a salvação realmente entrou na casa dele, mas ele estava brincando com o próprio nome dele. Então, a mensagem era para todos. Quando Jesus foi falar sobre o poder da fé, ele escolhe outro personagem que era muito discriminado nessa época, que é a mulher com hemorragia, porque a mulher no período menstrual era impura, não podia tocar em nada, e tinha uma pessoa que tinha aquele problema crônico, e aí quando toca na barra dele, você nunca um grande poder, mostrar o poder da fé. Quando ele falou sobre a grandiosidade da fé, ele escolhe outro personagem odiado por toda a sociedade, um centurião romano. Nunca vi tamanha fé. O centurião disse para ele, não precisa ir lá, mestre, se o senhor mandar, ele será curado. Quando ele vai falar sobre caridade, sobre amor ao próximo, ele escolhe um samaritano, pessoa detestada pelos judeus, para falar sobre fé, sobre amor ao próximo. E assim ele vai nos dizendo que não existe discriminação. E usando exemplos de todos que estavam ali, ele vai dizendo, eu não estou aqui pregando apenas para os judeus e muito menos para os santos. E a gente fala isso porque hoje nós somos tratados a um tema que nós precisamos de uma chave para entendimento. E essa chave está no Espiritismo. Mas está no Espiritismo se nós entendermos que o Cristo está falando para todos. Não apenas para alguém que professa uma certa religião, que segue um certo dogma, e sim para todos. Que vai dizer o seguinte, não separeis o que Deus juntou. O capítulo 22 é o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma curiosidade também, não tem aquelas instruções dos Espíritos, que nesse capítulo não tem, só Kardec fala.
Ele vai falar sobre dois temas: indissolubilidade do casamento, que é o nosso tema, e sobre o divórcio, que é um tema muito conexo, porque a mensagem vem falar sobre o divórcio. Só que a gente vai tentar não entrar no tema especificamente divórcio, ficar só na indissolubilidade do casamento. Mas não separeis o que Deus juntou. E essa frase foi utilizada isolada para falar de algo que só com uma chave a gente consegue entender a profundidade que o Cristo quis dizer. E vai dizer o seguinte: também os fariseus vieram ter com ele para o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim não serão duas, mas uma só carne. Não separeis, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então recrutaram eles, ordenavam Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de divórcio e a repudiasse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu repudiassem vossas mulheres. Mas, no começo, não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que repudiar sua mulher e não ser em caso de infidelidade e desposar outra, comete adultério. E aquele que desposar a mulher que outro repudiou também comete adultério. Quanta coisa para nós interpretarmos aqui. Primeiro, o Cristo, quando ele vai ser questionado por doutor da lei, o doutor da lei ele sabia exatamente a resposta que ele queria. Naquela época existiam duas correntes muito grandes falando sobre o divórcio, porque os judeus sabiam que nós tínhamos que interpretar o que estava escrito, não olhar literalmente. E aí, a primeira delas era de Rabino Shammai. Esse era mais literal. A mulher só podia ser repudiada em caso de adultério e em caso de descumprimento da lei mosaica. Já Hillel achava que a carta de divórcio deveria ser dada em qualquer momento, por qualquer motivo. Se um homem acordasse com a pá virada e achasse que a comida não foi boa, pode divorciar. Mas o Cristo responde com essa outra frase. Com essa pergunta de Deuteronômio, o mestre responde com Gênesis 2.4, dizendo: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui já tem duas lições para nós. A primeira é a resposta. A gente não percebe, mas existia os estudiosos, na divergência entre interpretações da Torá, tem a primazia do livro mais antigo. Então, o que estiver no livro mais antigo prevalece ao estar no livro mais novo. Como os doutores da lei perguntaram com uma passagem de Deuteronômio, que era a possibilidade de divórcio, Jesus, já para dizer para eles que sabia exatamente como se interpretava, respondeu para eles com uma resposta, com uma frase de Gênesis, dizendo: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A resposta foi para os doutores da lei, mas a lição é para nós. E aí já começamos com a indissolubilidade do casamento. Portanto, deixará o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E criou Deus o homem à sua imagem, e criou a mulher, a mulher criou. A não observância desse mandamento, ou dessa orientação, é uma das causas da dissolubilidade, da separação e dos divórcios. Não há como seguir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Não há como uma pessoa buscar o casamento e querer viver vida de solteiro e de casado ao mesmo tempo. Não há como uma pessoa querer viver um casamento indissolúvel, um casamento longo, se a pessoa quiser ser esposo ou esposa e filho ou filha ao mesmo tempo. Ele deixará a casa do pai e da mãe e se unirá com a sua esposa.
A sua família agora é ele, a sua esposa e aqueles que constituem a lei. Não que ele vai repudiar os pais, ele tem um dever, mas agora ele é prioritariamente esposo, prioritariamente pai, depois ele é filho. E quando se inverte ou quer se colocar isso nas mesmas situações, descumprindo o que já na Gênesis Moisés nos diz, vou repetir: portanto deixará o homem o pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Casou, não é mais o filho da mamãe. Agora a tua prioridade é ser pai também, é ser esposo. E quando a gente não entende isso que está lá escrito há mais de 1500 anos antes do Cristo e que Cristo vem nos relembrar, o casamento começa a rua. Porque o Cristo já disse: não se pode seguir a Deus e a mamãe, não se pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Seja sim, sim, não, não. Então a resposta foi para os doutores da lei, mas a lição é para nós hoje, né? E aí, não separeis o que Deus uniu. E aí vem a chave. Eu vou buscar essa chave lá em João 4:8. 1 João. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Essa é a chave. Não separeis, pois, o que Deus uniu. Nós podemos ler assim, então: não separeis o que o amor uniu. O amor é lei universal. O que o amor une, não há quem separe. Mas o amor que eu estou falando não é o amor eros, não é o amor carinho, é o amor próximo àquele amor que em Coríntios 13, Paulo vai dizer: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberba, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Um amor assim, que une duas pessoas, é Deus que une. E isso não há separação. Agora, quando a união é baseada, ou a união é feita com base em outra lei que não o amor, aí a conversa é diferente. Aí não é Deus que está unindo. Veja bem, não separeis o que Deus uniu. Não está dito: não separeis o que a igreja uniu. Não separeis o homem o que a religião uniu. Não separeis o homem o que o cartório uniu. Não separeis o homem o que Deus, o amor, uniu. Porque casamento decorre de lei. Casamento nas próprias comunidades cristãs, não há país, e a espiritualidade vem, Kardec vem nos lembrar isso aqui, que a lei de casamento seja a mesma. Nas épocas, as leis de casamento foram mudando, inclusive entre os cristãos. Tem religiões ditas cristãs que pregam a poligamia. Os mormons, muitos dizem da igreja do Santo, a grande briga deles era porque eles queriam aceitar essa poligamia. Davi e Salomão tinham várias mulheres. A sociedade judaica daquela época era poligâmica. Depois passou a não ser mais. E depois pode ser que seja. Antes, no Brasil, só falia o casamento religioso. Depois só o civil e o religioso junto. Hoje é só o civil. Daqui a pouco mais muda e vira só o religioso. Daqui a pouco mais não precisa mais nada.
O casamento é algo, a instituição do casamento é algo secular, algo que nós criamos. Esse casamento formal, necessário, diz a espiritualidade dos espíritos, se nós abolíssemos o casamento, nós retrocederíamos em nossa sociedade. Mas é algo secular, algo criado por nós. Tanto que Kardec, que Jesus vai dizer, quando perguntado por que seria concedida a possibilidade de divórcio, ele diz assim: Moisés assim o fez pela dureza do coração de vocês. Mas nem sempre foi assim, é exatamente o que o Cristo diz. Nem sempre foi assim, ou seja, é uma lei que foi feita para uma época, regras para uma época, para uma sociedade de uma época, que nem sempre foi assim, e com o passar do tempo mudando a sociedade, mudou a lei também. E por que ele permitiu o divórcio e aquela segregação da pessoa, que não poderia ser considerada adultério e tal? Porque antes, quem era pega adultério? A mulher que era pega adultério, o homem não. A pena era a lapidação, ela morria apedrejada. Então, melhor defender que ela fique isolada do que ela defender que ela continue sendo apedrejada. Quer dizer, a lei foi mudando. A primeira lei era a lapidação, depois já se tornou a possibilidade de separação. E hoje não há, graças a Deus, na nossa sociedade isso. Só que nós temos que entender que como essa lei muda, e Cristo já vai nos dizer que a lei muda, porque dependendo da dureza do nosso coração, assim foi estipulado, no Brasil o divórcio é concedido há pouco tempo. Ah, mas antes, aí alguém vai dizer assim, não, mas a sociedade mudou muito. Antes o pessoal não se divorciava tanto, claro, não podia. Não tinha lei para isso. E quando passou a ter, tinham vergonha. Ah, ela é divorciada, ele é divorciado. Não se divorciavam por vergonha e ficavam sofrendo. Aí vem aquela história, mas não pode separar o que Deus uniu, mas Deus ou a igreja? Deus ou a religião? Claro que entendemos que para alguns o que a igreja faz é o que Deus faz. O que é ligado aqui é ligado no céu. Se desliga aqui, se desliga no céu. Mas olha só, o que ligares aqui será ligado no céu. O que desligares aqui será desligado no céu. Então, o que ela liga, ela também pode desligar. Não há proibição para desligar. Mas se entendeu desta forma. Então, as leis de casamento, elas são mutáveis. O que é casamento? Por que a gente está dizendo que é uma coisa? O casamento, ele constitui uma questão de interesse. A origem da palavra casamento é de casa mesmo. Porque quando se casava, antigamente, os pais casavam, não eram os filhos que se casavam. Os pais casavam os filhos. Essa união não nasce do amor, essa união nasce da imposição. Alguém decide que tu vai casar com Beltrano e Ciclano. E aí é Deus que está unindo? É o amor que está unindo? Não. E aí, uma das funções de quem casa, os pais se casavam, eles tinham que dar uma casa para a família começar a vida. Daí vem a origem da palavra casamento. Então aquela locução que fala quem casa quer casa, tem uma origem muito antiga. Realmente, quem casava tinha que ganhar uma casa para iniciar a atividade. A palavra bodas vem dos juramentos que eram feitos aos deuses. Então, as bodas são feitas, os juramentos são feitos no casamento, né? Matrimônio vem de mater e patrimônio. É a formação do patrimônio que tem da mulher. É uma coisa secular, uma coisa nossa, importante, mas é nossa. E aí Kardec vai nos perguntar, né? Seguindo um pouco aqui, e ele vai nos dizer então o que Deus uniu, o que a lei do homem, a lei do amor une, o que a lei universal une, aquela lei que Cristo veio falar para todos os povos, não só para os judeus. Isso não há quem desligue, não há quem separe, porque quem uniu sim foi a lei de amor, foi Deus que uniu. Agora, quando um patrimônio, quando um casamento, quando as bodas se iniciam por interesse,
pelo mesmo a falta de interesse, ele se encerra. Se houve uma comunhão entre os pais para que os filhos se unissem para poder herdar certo patrimônio, aquele patrimônio deixando de existir, o sentido dessa união deixa de existir, naturalmente se extingue. Não tem nada a ver, mesmo que tenha o casamento mais bonito e religioso, não foi Deus que uniu, o que uniu foi os interesses financeiros, de poder. Não tem nada a ver com Deus. Esse tipo de matrimônio, ele se extingue assim como pelos mesmos interesses que ele se inicia. Quando Kardec vai dizer, quando não acaba em coisa pior. Quando a união, por falta dessa interpretação, é forçada e acaba em grandes problemas, porque as pessoas acabam nos feminicídios da vida, nas desgraças da vida, né? Dos sofrimentos atrozes da vida, em que essas uniões que não são feitas pelo amor, elas não têm sentido, elas perdem o sentido, ou como diz aquele ditado popular, quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. Não tem sentido, a união deles é simplesmente material. Então não adianta impor essa união, porque foi casado, uma certa cerimônia, um certo sacramento, e agora não pode mais separar. Os espíritos vão dizer, inclusive, que isso é contrário à lei da natureza. A pergunta... Bom, não vou achar agora. Uma pergunta está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 697. Esse tipo de matrimônio ele se encerra naturalmente, porque não foi unido pelo amor, foi unido por interesses, e Kardec vai nos dizer que assim ele se extingue por simples natureza. Então, a possibilidade de união, e a gente vai falar sobre mas e o sacramento que uniu, aquela cerimônia fantástica que uniu, e agora não pode mais, porque aquele ministro, sacerdote, ele estava imbuído do poder de Deus, e assim ele ligou, então agora é indissolúvel. Pois é, se isso fosse verdade, se fosse o sacramento que unisse por Deus, nós espíritas, nós não temos sacramento. Vocês já viram uma cerimônia, um sacramento ritual espírita de casamento? Existe a bênção lá, mas não está colocando como aquela questão. Nós espíritas não fizemos cerimônia de casamento, por regra. Então, todas as nossas uniões eram impuras, ou não foi Deus que nos ligou. Não tem nada a ver. O sacramento não liga ninguém. Assim é a fé da pessoa, respeitar e entender que liga, ok, mas é algo que o sacramento ele pode até simbolizar, mas ele tem que simbolizar o amor. Ele é um símbolo, mas não é ele que une e depois vem o amor. Funciona assim, né? E aí Kardec vai encerrar esse capítulo dizendo o seguinte: uma pergunta, um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituires a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Agora, se eu unir, eu não vou criar um castigo que vai acabar numa desgraça maior ainda? Então, o casamento, ele pode ser indissolúvel, e o homem não vai conseguir separar o que Deus uniu, o que o amor uniu, porque daí é uma coisa que transcende aos poderes humanos. Agora, aquilo que não foi unido por Deus, aquilo que não tem base no amor, aí ele se encerra pelo mesmo princípio que começou. E aí não adianta fazer a cerimônia que for, que quando ele se extinguir e pronto. É nesse sentido
nós falamos sobre insolubilidade do casamento. Aquilo que o amor uniu o homem, realmente não tem condição de separar. Mas aquilo que não foi unido por Deus, pelo amor, aí a natureza se encarrega. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer então a oportunidade de estar aqui e fazer essas reflexões com vocês. Muito obrigado a todos e boa noite com Deus.